Oi, meu nome é Fernanda, eu tenho 32 anos e eu decidi documentar todo o meu processo voltando a estudar. Eu já sou formada em letras, trabalho na área há 9 anos, mas eu senti a necessidade de fazer uma segunda graduação. Existem três principais motivos pelo qual eu tomei essa decisão, sendo que o primeiro foi a falta de orientação que eu tive no ensino médio. Eu sinto que se eu tivesse sido melhor orientada, eu teria feito uma universidade melhor. Então, depois que eu entrei na minha área, comecei a trabalhar na rede pública e privada, eu entendi que existiam outras possibilidades para mim, né? Eu acabei cursando uma universidade particular, não tão boa assim, mas era o que eu conseguia pagar, era o que eu conseguia fazer na época. E aí eu decidi fazer uma segunda graduação do jeito que eu gostaria de ter feito há 10 anos. O segundo motivo é porque hoje eu me sinto mais preparada para cursar uma universidade. Primeiro, porque eu já entendo como que funciona, o que é uma universidade, o que é uma faculdade, como que estuda. Dentro da minha área também, eu tenho mais claro o que eu quero fazer. Eu sempre quis ser professora, mas esse era um sonho. Eu só sinto que era isso que eu gostaria de fazer, eu gostaria de estar dentro da sala de aula, eu gostaria de ensinar, de ajudar, enfim, isso eu sempre soube. Hoje, depois da experiência que eu tive em sala de aula, eu sinto que eu posso agregar mais e tem outras coisas que eu posso alcançar. Eu posso trabalhar numa gestão, numa coordenação, eu quero entender como que funciona o processo de alfabetização, porque hoje eu dou aula do sexto ano ao terceiro ano do ensino médio. Então eu sou considerada uma especialista. Só que principalmente na rede pública eu acabo pegando muito aluno que não é alfabetizado. E apesar de saber que essa não é uma obrigação minha, eu gostaria de estar melhor preparada para lidar com esse tipo de aluno e desenvolver um trabalho melhor. Então, como agora eu tenho um pouco mais de conhecimento dentro da minha área e sei que essa segunda graduação pode melhorar e muito o meu desempenho no meu trabalho, além do mais, tem a questão de que hoje eu já tenho um autoconhecimento sobre mim e eu sei como que é a forma que eu aprendo. Então, a primeira universidade que eu fiz ela muito na intuição, né? Como se eu estivesse estudando ainda no ensino médio. Então, hoje eu já, em tese, sei estudar. Eu sei como que é a forma que eu aprendo, consigo criar uma rotina, eu realmente estou preparada para estudar. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro tem um pouquinho a ver com os anteriores, obviamente, que é melhorar o meu currículo e explorar novas oportunidades. Então, eu posso ter um currículo melhor, o que vai me dar mais segurança para eu decidir aonde eu quero trabalhar, né? Pra gente não ficar naquelas vagas de emprego que insalubres, e a gente sabe que tem principalmente para professor. Então, quando você tem um currículo melhor em qualquer área, tá? Você tem uma vantagem a mais aí. Você pode escolher, né? Dentro do possível, você pode escolher ali a opção menos ruim, né? E também às vezes eu tenho essa vontade de ter a minha própria escola ou fazer parte da gestão, e eu sei que para isso é necessário ter aí a pedagogia, que inclusive é o curso, né, a segunda graduação que eu vou fazer. Voltar a estudar não é um processo simples, né? Principalmente se você tem 30, mais de 30, não pela questão da idade em si, mas porque geralmente uma pessoa que tem 30 anos, em tese, ou pelo menos no meu caso, é uma pessoa que já tem uma dinâmica de vida muito diferente da dinâmica de um adolescente, né, que tá entrando na faculdade. Primeiro porque subentende-se, né, que se você tem 30 anos, tomara que você esteja no mercado de trabalho, tomara que você esteja trabalhando, se for o seu caso, você precisar. Então, a sua preocupação já não é mais só estudar, né? Ou a sua preocupação principal não é só estudar. Você tem aí que trabalhar para se manter. No meu caso, eu tenho filho, então eu ainda tenho essa questão aí. Eu trabalho, eu tenho filho, então são coisas aí que mexem um pouco na dinâmica que dificultam, vamos dizer assim, que dificultam ou pelo menos dão uma alterada aí na rotina para que eu consiga estudar. Outro ponto. Ahn, Outro ponto é que a minha primeira graduação, como eu já mencionei, eu fiz uma graduação numa instituição privada, né? E não foi uma privada boa, né, gente? Tipo assim, uma PUC, uma Mackenzie, não foi isso, tá? E não sei se por uma questão de ego, assim, eu sei que o profissional, que ele é bom profissional, é independente da formação dele, agrega, obviamente, é importante, mas quando você é esforçado, você vai lá, você estuda, né? A prova disso é que eu sempre trabalhei cercada de profissionais que tiveram uma formação muito melhor do que a minha. E eu consegui acompanhar esses profissionais. Mas eu gostaria de aprender ali mesmo, dentro. Mas eu gostaria de vivenciar essa experiência de uma universidade federal.
Eu não vou fazer uma USP, né? Eu não vou tentar fazer uma USP porque dentro da minha realidade eu não consigo, né? Os horários ali da USP, eles são horários de aula para uma pessoa que não trabalha ou pelo menos que não trabalha ou não tem filho, né? E eu não consigo dentro dessa dinâmica. Eu já pensei, estudei essa possibilidade por algum tempo e não foi viável. Quando eu comecei a estagiar, lá no meu terceiro semestre de letras, eu trabalhei numa escola pública que tinha um prédio da Univesp. E aí eu fui pesquisar isso lá em 2012 e 2013. E eu descobri que a Univesp era uma universidade virtual de São Paulo. Não, primeiro eu descobri que ela era federal. Mas aí eu deixei, porque eu estava muito mais preocupada em terminar ali a graduação que eu já tinha começado. Ano passado, ano retrasado, uma colega de trabalho falou para mim que estava pensando em mudar de área e que ela ia fazer a Univesp, ia prestar a Univesp. E aí eu fui estudar um pouco mais sobre, né? E aí eu descobri que a Univesp ela é uma universidade federal e virtual de São Paulo. Então você consegue fazer alguns cursos à distância, as provas são presenciais, né? Mas o curso em si ele é à distância. E achei que poderia ser a minha oportunidade. Então, desde então, eu fiquei amadurecendo a ideia. Ela falou isso, acho que foi em 2022. E aí eu fui amadurecendo a ideia, fui pesquisando, fui entendendo. E aí esse ano eu me inscrevi para o vestibular. Tentei estudar, mas eu não consegui, né? Não consegui mexer na minha rotina, mas estudei o que eu consegui e prestei o vestibular. Eu fiz a prova. São 55 questões, mais a redação, 55 ou 56, eu não me recordo agora, mas a redação e eu fiz. Confesso, não tive uma pontuação muito alta, eu acertei 21, tipo, menos da metade. Mas existem vários critérios ali para você passar, são muitas vagas e são muitas vagas por vários polos. Tem a primeira, a segunda, tem até a terceira chamada. Então eu acredito que mesmo eu tendo tido uma pontuação muito baixa, eu acho que eu consigo, nem que seja numa terceira chamada. De todo modo, se eu não conseguir até a terceira chamada, eu vou continuar tentando. Eu vou adaptar o que eu não consegui agora, que eu não consegui estudar, vou me esforçar, vou prestar o vestibular de novo, até eu conseguir passar, porque eu decidi que eu vou voltar a estudar. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o curso da Univesp, eu vou fazer um vídeo, né, para dizer primeiro se eu passei ou não, e aí vou compartilhar com vocês como que é o processo de inscrição, porque eu acho que é uma excelente oportunidade, principalmente se você é mãe, você tem vontade de fazer a sua primeira graduação, ou você quer fazer uma nova especialização, quer mudar de área, e você trabalha, tem uma vida corrida, eu acredito que seja uma excelente oportunidade, e não é difícil, tá? A prova, o vestibular em si, ele é difícil, tá? Isso eu não posso negar. Mas são muitas vagas, são polos diferentes. Diferentes não, desculpa, são muitos polos. Tem alguns polos que, por serem um pouco mais afastados, eles não conseguem preencher todas as vagas, então você consegue fazer. Então, estudem. Se vocês quiserem acompanhar um pouquinho dessa minha nova fase, dessa etapa, para se inspirar, se você está pensando em voltar a estudar, quer entender um pouquinho mais, se inscreve aqui no canal, vem acompanhando comigo e se você quiser saber de alguma coisa sobre esse assunto, deixa aí nos comentários. Bom, eu decidi registrar e documentar essa nova etapa, esse novo processo, por dois motivos. O primeiro é que eu tenho uma certa dificuldade em manter o foco. Não se trata de eu começar e não terminar porque eu me desmotivo. Não, é porque vão surgindo outras oportunidades na minha vida e eu falo, eu consigo fazer isso. Eu consigo fazer isso também. Então eu quero abraçar o mundo e eu não consigo. Então eu pensei que se eu começasse a registrar e compartilhar, eu conseguiria manter o foco e também analisar todo o meu processo. Então, ver o que eu comecei, quais eram as minhas ideias iniciais, se eu consegui dar continuidade, se não, o que eu tive que adaptar. Então, para mim, isso é muito importante. Então, eu vou documentar esse processo, vou ir agregando outras coisas. Gosto muito de falar sobre educação. Então, se você gosta de educação, você gosta de conteúdo sobre estudo, enfim, um lifestyle da professora, fica aqui e me acompanha, tá bom? Muito obrigada, meu nome é Fernanda Ribeiro. Se inscreve, deixa um like e um comentário.